Olá, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Como vocês estão? Graças a Deus, mais um dia. Antes de começar mais um vídeo, eu quero pedir a vocês, se você entrou nesse canal, que você possa, se você gostou do conteúdo, se inscreva, tá bom? Deixe uma curtida, deixe um like aí, por favor, e compartilha, tá bom? Porque muitas vezes eu assisti testemunhos e tinha coisas que eu achava que só eu estava passando. E depois eu fui ver que não era bem assim. Outras pessoas estavam passando coisas parecidas com a minha, teve experiências parecidas com a minha. Então você compartilhando pode edificar a fé dessa outra pessoa. Assim como a minha foi edificada diversas vezes por vários testemunhos. Tá bom? Gente, eu vou ler aqui. Antes de eu ler, deixa eu explicar um pouquinho antes. Eu sei que muitos já sabem, mas os que não sabem, né, vai ficar sabendo agora. Então, na Bíblia tinha um rei, o rei Acabe. Ele era um mau rei. Então, o Senhor não estava satisfeito com ele. Elias foi lá e falou que não choveria por alguns anos, até que ele dissesse, até a segunda ordem, até a segunda palavra de Elias novamente, não choveria. Depois que Elias disse isso, o Senhor ordenou que Elias fosse ficar lá perto de um ribeiro e que os corvos alimentariam Elias. E assim foi. Elias foi lá, os corvos traziam alimento para Elias e ele se alimentava da água daquele ribeiro. Mas, com a falta de chuva, com o tempo o ribeiro secou. Então o Senhor mandou ele ir até Sarepta, porque lá ele ia encontrar uma viúva. Chegando em Sarepta, ele pediu água e pão. E aí o que aconteceu? Essa viúva falou que ela não tinha nada, só tinha um pouco de farinha na casa dela. E aí Elias foi e ele falou para ela que era para ela fazer para ele, que antes ela falou que ela não tinha nada, o pouquinho que ela tinha ela ia fazer para ela e para o filho dela e depois eles morreriam. Ou seja, ela já estava sem esperança, gente. Ela já estava sem esperança, sem fé. Para ela era o fim de tudo. Mas é aí que Deus chega, quando a gente acha que pra gente a gente já fez tudo, não tem mais jeito, é aí que Deus chega. Então Elias foi e falou pra ela que ela fizesse pra ele e que não ia faltar mais da farinha dela, nem da panela dela, nem farinha, nem azeite. E assim foi, gente. Primeiro, ela obedeceu e ela creu, porque se ela não tivesse crido, ela não teria obedecido o profeta, né? Ela teria feito para o filho dela e realmente eles teriam morrido. Mas pela fé dela e a obediência, realmente até voltar a chover, não faltou na panela dela. Mas nesse decorrer, até a chuva, né? Até voltar a chover, o que aconteceu? Um certo dia, eu vou ler para vocês agora. Está em 1 Reis 17, a partir do versículo 17. Está dizendo assim: E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Veste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe
do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse a Elias: Vês aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheça agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Então, gente, nessa história, né, como vocês viram, chegou uma hora que o menino ficou doente e ele morreu. Mas o Senhor, né, ele às vezes ele dá uma prova pra gente, porque ele quer ver a nossa reação. Quem nós somos. Não é o que a gente diz ser, é quem nós somos. Às vezes nem é para mostrar para ele, porque Deus sonda o nosso coração. Às vezes é para mostrar para nós mesmos quem nós somos. Então o menino morreu, até Elias ficou preocupado. Ele deitou em cima do menino 3 vezes e orando, né? A importância da oração, e orando. E o menino, graças a Deus, voltou a ter vida. Mas o que eu quero lhe perguntar hoje, gente, que dor é essa de uma mãe perder o filho? Quão terrível deve ser essa dor? Eu não perdi nenhum filho, nem gerando, nem nada, graças a Deus. Mas eu devo imaginar o quão terrível é essa dor. Então, o meu testemunho hoje tem a ver com essa dor, que eu acho que nenhuma mãe quer experimentar. Mas é da vontade de Deus que algumas passem. Não porque elas são menos amadas. Deus dá a prova que Ele sabe que nós podemos suportar. E elas são fortes. Para mim, elas são mães fortes. Porque a maioria continua a viver, né, depois de uma perda tão grande. E que o Senhor seja contigo, se você já passou por essa perda, se você já passou por essa dor, que o Senhor seja contigo. Eu não posso nem imaginar uma dor assim, mas acima de nossos filhos, acima do nosso esposo, acima de tudo, Deus tem que estar em primeiro lugar. Então, gente, o que acontece? Um dia, meu filho, eu senti que ele acordou meio diferente, porque o Murilo, ele é muito elétrico, e nesse dia ele estava um pouquinho menos. Sabe que mãe percebe tudo. Então o Murilo, ele estava um pouquinho menos. Tudo bem. Mas como eu achei que ele estava cansado, porque a gente tinha ido na igreja no dia anterior, então eu achei que ele estava cansado. Falei pro meu esposo: B, eu vou pra igreja, eu vou pro curso, eu tenho curso à tarde. Falei: B, eu vou pro curso, dá uma olhada no Murilo por mim. Tá bom, vou dar sim. Aí eu desci, falei com a minha mãe, que ela mora embaixo, falei: mãe, por favor, se o Leandro precisar, ajuda ele com as crianças, porque eu fico com medo de algum deles se engasgar, ou eles aprontarem alguma coisa, que sabe que criança apronta. A criança apronta muito. Minha irmã uma vez botou um caroço de feijão no nariz e quase morreu. Já comeu moeda. Então, criança, a gente tem que estar vigilante. Mesmo a gente vigilante, criança apronta. Então eu falei assim pra minha mãe, eu sempre falo, né? E fui pro curso. Tudo bem. No decorrer do curso, eu mandava mensagem, eles falaram: o Murilo ainda continua dormindo. Eu achei: nossa, o menino tá cansadão, né? Mas também comecei a achar: será que ele não tá começando a querer ficar resfriadinho? Tudo bem. Quando voltei do curso, gente, que o meu esposo tinha descido ele pra casa da minha mãe. Não sei se ele choramingou, e meu esposo desceu ele lá pra casa da minha mãe, não sei. Só sei que desceu e ele continuou dormindo, foi dormir no sofá. Tudo bem, porque o Murilo, ele é assim, sabe? Às vezes ele faz uma manha sem motivo. Então, meu esposo, como ele gosta muito da minha mãe, meu esposo desceu ele lá ele foi continuar dormindo no sofá. Tudo bem, quando eu cheguei em casa, que eu botei a mão no Murilo, o Murilo começou a se debater. E eu pensei: meu Deus, o que tá acontecendo? Foi um desespero. Todo mundo começou a gritar, porque o menino tava dormindo. Eu falei: vou chamar ele, né, pra saber
Mesmo que ele não fale, porque ele tinha um aninho e pouco, ele falava, mas ele não ia saber explicar o que ele estava sentindo. Aí eu falei, mas mesmo assim, mãe conhece o filho, eu vou saber se ele não tá bem. Quando eu botei a mão nele pra chamar, com todo cuidado, né, porque também ele não pode, pra ele não se assustar, mal eu toquei, o Murilo já começou a se debater. Eu não notei, nem ninguém notou, porque ele estava deitadinho no sofá e a gente nunca tinha passado por essa experiência. O Murilo, ele estava com o bafinho quente, mas na hora da convulsão eu também não notei. Ele estava tendo convulsão, gente, sendo que eu não sabia que isso era uma convulsão, porque eu nunca tinha passado por isso. Então a gente começou a gritar, se desesperar, e a gente não sabia o que fazer, então a gente começava a gritar por socorro. Minha mãe falou, gente, vamos nos acalmar, que no nervoso a gente não consegue nada. Eu falei, vou lá pegar os documentos pra gente correr com ele pro hospital. Sendo que, gente, nessa hora de nervoso, a gente não acha nada. Eu tentava chamar... Pronto, gente, voltando, porque minha mãe me chamou, aí eu tive que pausar. Então, nessa hora de desespero, eu tentava chamar um carro e não conseguia, porque a gente não tem carro. Então, meu esposo, tudo aconteceu em pouco tempo, gente. Então, meu esposo, nesse meio tempo, eu tremendo, tentando chamar, meu esposo saiu correndo com meu filho na rua, chegou na esquina, um moço que faz entrega, ele botou meu esposo na moto e levou até um coisa de socorro que tem aqui perto da nossa casa. Chegando lá, eles fizeram tudo, botaram as coisas embaixo do bracinho dele para abaixar a febre e falou, vocês não viram que ele estava com febre, não? Aí eu falei, não, porque se você pôr a mão nele, eu falei, põe a mão nele, ele está frio. Aí ela falou, realmente, por que ele está frio? Porque a febre dele é interna. Aí eu falei, mas eu nunca tinha passado por isso, como eu ia saber que uma criança tem febre interna? E no Murilo, hoje, eu sei que se ele começar com febre, ele não tem febre normal, gente. O Murilo está sempre, quando ele tem febre, ele vem com essa interna, né? Então, quando ele tem febre, pra eu saber que ele tá com febre, eu boto... Claro que a gente pode botar o termômetro, né? Mas tô falando assim, quando eu já começo a desconfiar de alguma coisa, eu boto a mão na palma das mãos dele, ou na sola dos pés, ou na cabecinha. Mas a cabeça, nem sempre. Mas é na palma na sola dos pés e na palma das mãos. Então ela falou assim, ele está queimando, mãe, ele está com uma febre muito alta. Nisso, o Murilo teve mais uma convulsão e ele fez xixi, cocô, tudo. E os olhinhos dele viraram todo pra cima. Elas foram lá, começaram a fazer as coisas, né? Continuaram fazendo as coisas para acalmar um pouco a febre. E falou, olha só, mãe, ele tinha voltado da convulsão. Aí ela falou, olha só, tenta chamar o carro aí e vão direto pro hospital. Aí, nisso, entrou um moço que trabalha com esses carros. Ele foi, ela falou assim, olha, que bom que você está aqui. Leva, foi Deus, gente, que levou ele ali. Leva essa família correndo pro hospital, porque senão esse neném vai acabar morrendo. Ele só tinha um aninho e pouco. Aí levamos ele pro hospital. Chegando lá, gente, quando o Murilo chegou, ele já estava com as mãos e os pés roxos. Os dedinhos das mãos e os dedinhos do pé já estavam roxos. O Murilo, ele estava tipo desacordado. Aí, graças a Deus, ele recebeu socorro, né, no hospital. Eles começaram a dar os medicamentos para ele. Depois, né, que ele chegou, que ele foi atendido, começou a dar os medicamentos e para tirar sangue e para coletar urina. Não tinha como. O Murilo, ele estava sem líquido. Ele passou bastante tempo dormindo. Então, quando ele acordou tendo convulsão. Então, ele não comeu, não bebeu água nem nada. E ele estava desidratado. Ele não conseguia tirar nada dele. Então, começou ali um sofrimento maior. Porque foi ver meu filho sofrer. Deram remédio na veia, deram remédio nisso, deram remédio naquilo. E nada fazia efeito. Fomos pro quarto com ele para tentar baixar a febre e levaram ele pro quarto. Chegando no quarto, o ar-condicionado gelado, muito gelado. E mesmo assim,
a febre do Murilo não baixou. Eles tiraram a roupa dele toda, porque já tinham dado medicamento. Já tinham botado os negócios embaixo do braço dele e a febre não baixou, eles arrancaram a roupa dele toda. Só deixou de fraldinha. E, gente, Murilo ficava deitadinho lá, sabe? Sem energia, sem força. Eu tentava dar a mamadeira dele, ele não queria mamar. Não queria beber água. E eles falavam, mãe, tenta dar água pra ele. Mãe, tenta dar uma mamar, mas ele não queria. Então, ele ficou lá, no ar-condicionado gelado. O que aconteceu? Como ele não podia botar nada pra aquecer ele, eu até falei, mas ele tá morrendo de frio. Porque, gente, por fora o corpinho dele tava bem geladinho, bem mesmo. Às vezes tava até arrepiadinho. Mas ele tava queimando de febre. Ele queimava, o hálito dele, assim, a respiração dele era quente, muito quente. Só de ficar com ele no colo, assim, o ar dele, a gente sentia quentura. Era demais, entendeu? Então, o momento de desespero foi tão grande que quando a gente chegou no hospital, a minha filha ligou para minha líder de berçário, falando, tia, ora pela gente, ora pelo Murilo, porque ele tá morrendo. Porque ela viu ele com os olhinhos, só a parte branca, e os dedinhos da mão e dos pés completamente gelados. Completamente gelados, mudou até de cor. Aí o que acontece? Ficamos lá. E eu tentava, mas ele não queria saber de nada. Aí depois não podia ficar com ele no colo, tinha que deixar ele deitadinho na cama. E ele choramingando. Só sei que teve quando eles começaram de novo tentar tirar sangue, tentar coletar urina, sabe que quando eles não conseguem de um meio, eles tentam de outro, né? Porque tem que socorrer. Então tudo isso era sofrido para ele. Então eu comecei a entrar em desespero. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia. Já que não tá baixando, porque a moça disse, mãe, eu não sei o que tá acontecendo, não tá baixando. Isso já era para ter baixado, porque a gente já deu muito medicamento. E a gente já fez os procedimentos padrão. Aí eu comecei a orar, Senhor, eu não tava nem aí, gente. Tava cheio de gente no hospital, não tava nem aí. Eu comecei a falar, Senhor, tem misericórdia, Senhor, traz a cura sobre o meu filho. Senhor, repreendo todo o mal em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia, Senhor, nos socorre, Senhor. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E as mães olhando para meu rosto e eu não tava nem aí, gente. Aí, o que acontece? Depois, passou, continuei orando, fiquei assim. A gente chegou lá umas 4 e pouca. Quando chegou, a gente só saiu de lá, já ia amanhecer. Imagina, 4 e pouca da tarde e já ia amanhecer. Então a gente ficou lá muito tempo, o Murilo o tempo todo, com frio assim, pelos meus olhos de mãe. Porque ele estava queimando em febre, ele ardia em febre. Só que graças a Deus, depois que ele entrou no hospital, ele não teve mais convulsões. Graças a Deus. Então ali eu comecei a falar, Senhor, cura o meu filho. Eu comecei a repreender o mal em nome de Jesus. E depois, quando eu vi que nada mais estava acontecendo, que nada mais estava adiantando, parecia que ele ficava mais febril ainda. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor fizer, Tu és Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Senhor, cura o meu filho, Pai. Mas eu Te sirvo, Senhor. Eu sou sua serva não pelo que suas mãos podem me dar. Eu sou sua serva porque eu sei quem Tu és. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Deus. Eu Te adoro, Senhor. E eu vou Te adorar acima de todas as coisas. Gente, depois que eu falei isso, o Murilo começou a ter melhoras. Graças a Deus. Então, olha o que a palavra de Deus diz também sobre os filhos. Em Salmos 127, versículo 3 diz, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. E o inimigo, ele não está satisfeito, ele quer roubar a nossa herança, ele quer minguar a nossa fé. Ele sabe que ferindo os nossos filhos, ele também nos fere. Mas também o Senhor prova a nossa fé. Ele também nos mostra, porque Ele sabe até onde nós podemos suportar. Ele sabe quem nós somos, porque Ele sonda os nossos corações.
Ele nos conhece. Não adianta a gente mentir para Deus. Então, Deus também, Ele permite que a gente veja quem nós somos. Então, eu me descobri, eu fiquei depois pensando assim, gente, estava todo mundo olhando para mim. Eu tava, sabe, parecia que só tinha eu ali. Mas graças a Deus, e na palavra de Deus continuando, diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Nossos filhos são como flecha, assim como aqueles que lançam. Os que lançam, as flechas vão mais longe do que eles, né? E é o que eu desejo para os meus filhos, que eles cheguem a lugares que eu nunca cheguei, que eles voem alto debaixo das mãos do Senhor. E você ensina o teu filho no caminho que se deve andar, para quando ele crescer, ele não se desviar. E que o Senhor te abençoe e abençoe seus filhos. Gente, e isso é uma dor que eu não desejo a ninguém. O sofrimento de um filho eu não desejo a ninguém. Mas se você passou ou está passando, ore, peça a Deus. Ele tem o melhor, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.